E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo beleza com vocês. Bom, eu fiquei um tempo aí, né, sem gravar vídeos. Recebi alguns comentários, né, do pessoal perguntando quando que eu iria voltar, se eu deixei de gravar vídeos. Mas é que aconteceram algumas coisas, assim, aconteceram coisas boas e aconteceu algo que não, algo muito ruim pra minha família, né? E aí eu dei uma sumida. Primeiro, assim, eu recebi visitas aqui em casa da minha família, né? O pessoal ficou aqui uns 3 meses, foi muito legal, me diverti muito com minha família. E aconteceu uma coisa, assim, muito triste, que foi o falecimento do meu irmão, né? Ele morava em Salvador e, infelizmente, ele se foi. Aconteceu no dia 31 de dezembro do ano passado. E foi uma situação muito triste, né? Para toda a família foi um abalo muito grande, né? Para nós perdê-lo, né? Realmente a família toda tá muito triste com a situação, né? Mas a vida continua, né? Tem que continuar, não tem jeito. Mas fica a saudade, né? Mas é isso. Bom, vamos então agora falar um pouco sobre voltar, né? O alemão. E hoje nós vamos falar sobre o caso acusativo, tá? Eu vou estar explicando um pouco para vocês sobre o acusativo, que é, né, um grande problema, assim, digamos que é um vilão, né? Um dos vilões do alemão, né? O acusativo, o dativo. O genitivo é mais fácil, o nominativo eu já expliquei em vídeos anteriores, quem não assistiu pode ver em outros vídeos aí, dar uma procuradinha. E assistir primeiro o nominativo. Tem que entender primeiro o nominativo, para depois pular para o acusativo, certo? Bom, então, aqui está. Acusativo, certo? Que é uma palavra de origem latina. Mas, na verdade, o acusativo, ele escrito em alemão, a forma correta de escrever o acusativo em alemão é wenn Fall, tá? Wenn Fall significa acusativo. Aí vocês podem observar que no wenn tem um EN, né? E de onde vem esse EN? O EN, ele vem do masculino. No caso acusativo, aqui eu estou falando dos artigos definidos, tá? Eu vou falar primeiro dos artigos definidos e numa outra aula eu vou falar dos artigos indefinidos no caso acusativo. Recapitulando o caso nominativo, que eu já dei em outro vídeo, nominativo, artigos definidos. Masculino é der, feminino é die, neutro é das, plural continua die. No caso acusativo, artigos, vou escrever aqui. Vamos dar hoje os artigos definidos no caso acusativo. E numa outra aula que eu vou dar os artigos indefinidos no caso acusativo, tá? Então, no caso acusativo, o masculino não é mais der, o masculino vira den, com en no final. O feminino é die, também fica igual como no caso nominativo. O neutro é das, também igual lá no caso nominativo. O plural também continua die. Mas sabendo que aqui estamos falando do caso acusativo e não do caso nominativo, tá? Então esse VEN, ele vem desse DEN aqui, do den, do masculino, né? O masculino tem um EN no final, então ele foi colocado aqui, depois do W, aqui, EN, wenn Fall, tá? Ele vem do den, do masculino, ok? Então, masculino, por exemplo, den Mann, die Frau, né? O homem, a mulher, das Kind, a criança, é neutro, tá? Aí no plural fica den Mann vira die Männer, die Frau vira die Frauen, das Kind vira die Kinder. Também podem ser objetos, né, coisas.
Den Wagen, tá? Die Schule, das Auto. Então, den Wagen, aqui no plural ele vira die Wagen, tá? Continua igual, não sofreu nenhuma mudança. Existem casos em que substantivos vão ser escritos da mesma forma que no singular, tá? Tem alguns casos que são iguais. Isso só se aprende com o tempo. Existem algumas regras, mas essas regras a gente vai aprendendo devagarinho, né? Die Schule vira die Schulen, das Auto vira die Autos. Acrescentei um S aqui no plural, ok? Então é isso. O que eu vou explicar pra vocês? Quando, tá? Vocês dão uma pausa aí, copiam, tá? Porque eu preciso aqui apagar pra escrever outras coisas, tá? Ai, gente, eu apaguei antes de explicar uma coisa. Tá? Eu posso fazer a pergunta com o wenn. Tá? Wenn significa quem. Olha o EN aqui. Do den. Masculino é den, né? Aí o EN veio pra cá, wenn. Para pessoas, tá? E o was, posso fazer a pergunta com was para coisas, certo? E quando que eu sei que uma frase está no o que é que rege o caso acusativo? Gente, eu tô meio enrolada hoje, né? Tem muito tempo sem gravar, muitos meses. Acho que eu perdi meio que a prática, assim, de gravar vídeos. O que é que rege o caso acusativo? São duas coisas. São os verbos transitivos e as preposições. E isso é que vai reger o caso acusativo. Então, quando vocês forem estudar um verbo e tal, vocês vão descobrir, com o tempo estudando, vocês vão saber se ele é um verbo transitivo ou se ele é um verbo intransitivo, tá? Então, o que vai reger o caso acusativo são duas coisas. Vocês têm que guardar isso na cabeça. Verbos transitivos e preposições, tá? Existem alguns casos mais raros que os verbos intransitivos podem reger o caso acusativo. Isso vai depender da frase, né? Da forma como vai estar escrita. Também vocês podem, em alguns casos, fazer a pergunta com wohin. Wohin é para onde, tá? E aí, na maioria dos casos, quando você faz a pergunta com wohin, para onde, isso vai estar também no caso acusativo, ok? Então, como eu falei que as preposições, os verbos e as preposições regem o caso acusativo, mas existem preposições fixas que vão sempre reger o caso acusativo. Sempre que tiver essa preposição fixa depois da preposição, sempre vai estar no caso acusativo, independente se o verbo é transitivo ou intransitivo, independente de como você consegue fazer a pergunta na frase, sempre que tiver essas preposições depois da preposição, vai estar escrito o caso acusativo. E existem preposições que não são fixas, que elas podem tanto reger o caso acusativo quanto o caso dativo. E isso vai depender da forma como está escrito a frase e de que forma você consegue fazer a pergunta. Mas isso é um caso para uma outra aula, tá? Para depois. Então, essas preposições fixas, que sempre que tiverem elas, né? Sempre vai reger o caso acusativo, tá? Independente de que seja verbo transitivo, verbo intransitivo, independente da pergunta, vocês vão fixar que sempre depois dessas preposições estará o resto vai estar regido pelo caso acusativo. Então, durch, gegen,
für, bis, ohne. Então, isso aí sempre vai estar regendo o caso acusativo, tá? Então, é isso. Vocês copiam, tá? É bom vocês estudarem essa parte aí também. Depois, mais pra frente, eu farei frases com essas preposições, tá? Então, é isso. Durch, gegen, für, bis, ohne. Tá? Então, essas são aí as preposições fixas, tá bom? O que eu vou mais falar aqui pra vocês? Bom, acho que é só, tá? Por esse vídeo, pra não ficar muito longo. E no próximo vídeo, eu vou dar exemplos de frases no caso acusativo, tá bom? Então, recapitulando, o que rege o caso acusativo são os verbos e as preposições, tá? Existem preposições fixas, que sempre que essa preposição estiver escrita na frase, ela sempre vai reger o caso acusativo, que são elas: durch, gegen, für, bis e ohne. Lembrando que existem também preposições que não são fixas, que podem reger tanto o caso acusativo quanto o caso dativo. Vai depender do verbo que está sendo usado na frase, vai depender da pergunta que você vai conseguir fazer na frase, certo? Bom, então, é isso. Então, até o próximo vídeo, tá? Deem aí uma revisada, estudem direitinho, porque o próximo vídeo eu farei os exemplos. Aí, se vocês puderem, dá uma pausa no vídeo, né? Copia o que eu escrevi aqui no quadro, porque acho que copiando a gente consegue entender melhor, tá? E é isso, se vocês gostaram, deem um joinha no meu vídeo, tá? Se inscrevam no canal se não for inscrito, mandem comentários, e é isso aí, valeu! Beijo, tchau, tchau, até a próxima!